Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui fazendo um podcast hoje. Eu sou o Rafael Damaro, sou especialista em prótese dentária, aquela área das lentes de contato dental, prótese sobre implantes. Sou formado há mais de 18 anos, tenho meu consultório e estou aqui com o Dr. Thiago Camilo. Nós trabalhamos juntos, para quem não nos conhece, né? Thiago, se apresente aí pro pessoal. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Camilo, eu sou especialista em implantes dentários, especialista em mestre na parte de gengiva, que é a periodontia, desde tratamentos de doenças até cirurgias plásticas corretivas das sequelas clínicas, né? E, Rafael, no dia a dia, eu gostaria de saber o que que você encontra, aparece muito no consultório, a respeito de objeções ao tratamento da nossa especialidade por medo, por ansiedade, por financeiro. O que que você encontra no dia a dia? Realmente, quando o paciente vem no nosso consultório, geralmente ele tem alguma medo de cirurgia, medo do tempo que vai demorar uma reabilitação, né? Às vezes tem que fazer enxerto, tem que fazer implante. Com relação às lentes de contato, as pessoas geralmente ficam com receio de ficar alguma coisa artificial, né? Mas tudo isso quando bem organizado numa consulta inicial, conversando, esclarecendo bem as dúvidas dos pacientes, tudo isso acaba sendo indo por água abaixo quando a gente fala de uma reabilitação, né? Tanto que o Thiago pode até falar da primeira consulta, como que é importante a gente ter tempo para tirar essas Exatamente. dúvidas, né? Não fazer alguma coisa correndo. Então, fazer uma coisa, mostrar em câmera intraoral, por exemplo. Você pode até explicar melhor sobre isso. Hoje nós temos diversos recursos para ter uma consulta extremamente efetiva. É, Então, nós temos, como você falou, câmeras de alta performance para documentar o que está acontecendo. Nós temos scanner, nós trabalhamos com fluxo digital, o que nos dá muito mais precisão. Não sei se vocês se lembram, usávamos muito massinha anteriormente, são os materiais de moldagem. Mas acompanhando a evolução do mundo e principalmente a tecnologia, a gente introduziu nos nossos consultórios o scanner intraoral, o que nos dá muito mais precisão para o diagnóstico e para os trabalhos finais também, né, Rafael? o scanner, ele, além de substituir aquela massinha, né? É um equipamento que dá mais precisão, né? Exatamente. Quando a gente faz uma lente de contato dental, por exemplo, que elas têm que ser bem precisas, adaptar direitinho a porcelana no dente, né? Dão mais previsibilidade, né? Agilizam o processo, evitam até a contaminação cruzada, porque não tem que mandar Exatamente. um material de moldagem para o É laboratório de super prótese. rápido que você consegue escanear seu paciente, seja para um diagnóstico ou para um trabalho final de um É, laminado ou uma coroa sob implante. Em 5 minutos já está no laboratório. exatamente. Então é muito Vai por legal isso aí. e-mail, E né? dura 20 anos na nuvem. É um documento muito importante para tudo, né? Então aquela época do espelhinho ali em 5 minutos, essa época já foi, tá? Então, hoje em dia a gente faz um diagnóstico mais preciso com a câmera, né? Ela aumenta 60 vezes a imagem, né? É necessário fazer radiografias, Sim. nessa primeira Tomografias. consulta, com tomografias, e explicar muito bem para o paciente como que vai ser o tratamento dele. E às vezes é isso que é o problema no paciente. O paciente não entende muito bem, né? E aí ele fica meio receoso, fala que cada dentista está falando de uma forma diferente, mas é tudo uma questão de saber conversar, né? E entender, porque assim, cada tratamento é individualizado. E os pacientes comparam muito uns com os outros. É, Ah, mas fulano cobra tal valor e ciclano cobra tal valor. Na realidade, todo tratamento é individualizado, é, né? A mesma pessoa pode uma pessoa pode fazer somente um implante dental com a coroa de cerâmica, a porcelana, ou ela precisa fazer enxerto ósseo, enxerto gengival, e assim vai para ter a devida reconstrução. Então, cada caso é um caso. Tanto que com relação a valores também muda muito, né? A Exatamente. marca do implante, o laboratório de prótese que vai ser feito a porcelana, o planejamento também do dentista. Às vezes, para um melhor prognóstico, é necessário um enxerto ósseo ou até mesmo um enxerto gengival, coisa Exatamente. que um dentista pode colocar no planejamento e outro pode não colocar no planejamento, né? Exatamente. O Dr. Thiago gosta muito dessa questão de fazer a coisa nos detalhes, né? Então fica um tratamento que acumula, por exemplo, faz um enxerto gengival, tem um menor acúmulo de resíduo alimentar, Protege é, melhor o implante. protege melhor o implante, dá uma estética melhor, né? Então quer dizer, é obrigatório fazer? Não sei, depende. O que você acha, Assim, Thiago? o paciente, eu falo que todo paciente, de certa forma, ele é um aluno, né? A É, gente tenta, de uma forma simplificada, explicar para ele como é que funciona. Toda vez que o paciente perde um elemento dentário, quando ele perde o dente, ele vai ter uma sequela.
Se esse dente for extraído somente, você extraiu o dente e não fez nenhum tipo de preservação de onde estava o dente, que é chamado de alvéolo, vai ter uma sequela. Então, assim, hoje em dia nós temos recurso para fazer o implante dental, para fazer o enxerto ósseo também quando necessário e o enxerto gengival. A gente reconstrói tudo que foi perdido porque causa uma sequela clínica após a extração dentária. Então, tem tecnologia, tem ciência, tudo que é um benefício para que o caso tenha mais longevidade, que é o propósito. E por isso a consulta bem feita, né? Conversar nessa primeira avaliação de uma maneira com qualidade, para o paciente entender, né? A gente explicar todos esses processos e ele ver se ele acha interessante fazer no caso dele ou não, e a gente falar para ele o que é mais interessante para ele, o que seria ideal. Né? Porque também tem a questão do tempo, tem a questão financeira. Então tudo é uma coisa a se avaliar. Né? Eu recebo bastante, acho que você também, até porque a gente tem pessoas que nos seguem nas redes sociais também, pelo trabalho que nós fazemos, né? Algumas perguntas muito frequentes, né? De todas as especialidades, tanto de implante dental quanto de lente de contato. E eu recebo muito no consultório, muita coisa da sua especialidade. Primeiro, desgasta-se muito o dente no preparo para fazer uma lente de contato ou laminado cerâmico. Qual que é a espessura dessa lente? Como que funciona isso? Se você puder explicar um pouco melhor para as pessoas isso? As lentes de contato, o próprio nome diz, lente, né? Porque vem daquela lente ocular, porque é muito fininha. Na teoria, a gente faz um preparo de 0,5 milímetro, né? Só que isso depende muito de cada caso. Na verdade, esse nome lentes acabou sendo uma coisa muito comercial, porque, na verdade, a gente chama de laminados cerâmicos, né? Popularizou. Mas quando a gente faz uma reabilitação, uma reabilitação estética, às vezes nós fazemos as lentes, digamos assim, que são as fininhas, fazemos facetas, que são porcelanas um pouco mais grossas, fazemos coroas quando temos que encapar, digamos assim, o dente inteiro. O importante é que são todas porcelanas e elas vão ficar em equilíbrio no sorriso, né? Então quer dizer que quando a pessoa sorri, ninguém vai saber o que é lente, o que é faceta. Por quê? Depende do planejamento. Um dente escurecido tem que ter uma espessura maior de porcelana para disfarçar essa tonalidade. Né? Um dente que está bem posicionado, às vezes a gente nem faz preparo. É só, né? Para conseguir assentar bem a pele. Perto da gengiva, para acomodar a porcelana e não ter um excesso de material acumulando resíduo alimentar bacteriano e inflamando a gengiva. Então, é só para adaptar mesmo. Então, depende muito de cada caso. Exatamente. E eu também eu recebo muito, até pela área de especialidade, os pacientes que têm aqueles dentes mais curtos, né? Já fizemos casos junto assim. Sim. E esses casos, nós temos muitas vezes 2 caminhos para transitar. Um dos caminhos é através da cirurgia plástica periodontal, que a gente aumenta o tamanho do dente, né? Para dar uma harmonia melhor do sorriso, para que a pessoa consiga sorrir e que passe ali a luz de uma forma correta, que tenha uma harmonia do sorriso, né? Equilibrando toda a gengiva. E muitas vezes, Rafael, nós encontramos essa sequela clínica, né, que chama-se erupção passiva, né, que ela está alterada, porém os dentes manchados também. Então a gente consegue fazer tanto a plástica quanto os laminados cerâmicos, que nós temos até caso que a gente pode apresentar para vocês num próximo podcast também. Exatamente. No próximo podcast vamos apresentar alguns casos. Por exemplo, tem uma paciente que nós atendemos, ela tinha vergonha de sorrir. Quando ela sorria, ela colocava a mão na frente, porque ela mostrava muita gengiva. E os dentes eram manchados também. Também. Então, nós fizemos essa gengivoplastia, né? Essa plástica gengival, para aumentar o tamanho dos dentes dela. Né? Então, quando ela sorria, ela mostrava muita gengiva. Depois da cirurgia, ela ficou super satisfeita, parou de colocar a mão na frente na hora de sorrir. Né? Teve uma outra modelo que eu atendi, que além desse problema de mostrar a gengiva, ela também tinha dentes tortos. Então, quer dizer, a gente, além de fazer a plastia gengival, fizemos os laminados cerâmicos também. E como era modelo, ela precisava disso, ela já tinha perdido o trabalho por não ter um sorriso bonito. Né? Então, quer dizer, muda muito a autoestima, a segurança da pessoa ao sorrir e ao falar. Né? E dentro desse assunto, a gente encontra também algumas objeções de alguns pacientes que assim, doutor, dói. Doutor, uma cirurgia dessa de ponta a ponta é dolorida? Não dói. Nós temos excelentes anestésicos que controlam
toda a cirurgia sem nenhuma dor. E outra coisa muito legal, para quem tem muito medo, ansiedade, estresse, enfim, oscilações emocionais, nós temos o recurso de fazer cirurgias com a sedação consciente. Procedimento seguro, supervisionado por parceiros médicos anestesistas, que nos trazem conforto tanto para nós executar o procedimento cirúrgico, quanto para o paciente. E eu tenho bastante experiência do meu consultório sobre isso, e no seu consultório também, Rafael. Exatamente, o Dr. Genivaldo. Genivaldo, nosso grande parceiro. Nós vamos trazer ele em algum desses podcasts. Boa ideia, o Genivaldo é isso mesmo. Porque realmente tem muitos pacientes que têm até pânico mesmo, né? Eles ficam com síndrome do pânico, né? E muitos não se tratam. Quando aparecem no consultório, tem muitas cáries, a pessoa perdeu muitos dentes, Exatamente. mas cáries muito grandes mesmo. E são pessoas jovens. A gente olha e pergunta, mas o que aconteceu? Porque não é normal isso, né? E a pessoa fala, eu tenho pânico, eu tenho medo, eu acho que eu vou morrer ali na cadeira. Eu tenho até dois casos para citar, vou citar brevemente um deles agora. Eu atendi uma senhora recentemente, há mais ou menos um ano e pouco, assim, que ela finalizou a reabilitação, e ela ficou por 3 anos. 3 anos em tratamento psicológico para ir ao dentista. Por um know-how ali, conhecer o próprio psicólogo, ele me indicou o caso, né? E a paciente, ela chegou no consultório, ela tremia. Mas tremia de não conseguir sentar nem na cadeira do escritório, como nós estamos aqui. Passado essa parte inicial, conhecendo um pouquinho do que eu tinha a ofertar para ela em termos de tratamento, ela começou a amadurecer a questão da reabilitação. Ela fez coisas invasivas, como implantes zigomáticos, implantes totais também no arco inferior, e ela começou a entender que era possível a partir do momento que a gente deu a opção da sedação, de uma cirurgia em nível hospitalar. Então nós temos recursos para quem tem um estresse imenso, para quem tem ansiedade ou qualquer problema em caráter de ansiedade, etc., com esse tipo de recurso, com a sedação, alguns casos mais severos, cirurgia hospitalar, então a gente tem bastante recurso. E não só pessoas que têm pânico, medo, né? Ou conforto. Lembra aquele caso que nós fizemos um protocolo duplo, Exatamente. carga imediata a nível hospitalar também. Por quê? Porque o paciente ele tinha cardiopatia, né? Muitas bactérias na boca, muitas. Então era uma coisa assim que era até um risco de morte, na verdade, né? Porque se essas bactérias caem na corrente sanguínea, o paciente é debilitado, Exatamente. ele pode vir a óbito, né? Então, quer dizer, é muito importante esse cuidado com a saúde bucal. Não deixar de ir, não deixar anos passarem. Você sabe que você tem um problema e precisa resolver. Não deixa esse problema acumular. Porque quando você for ao dentista, às vezes é uma coisa mais complicada a ser feito e mais onerosa. A gente acompanha muito assim também, fora o estado de saúde geral, como você citou, ele era cardiopata, diabético e assim vai. E existem os hábitos nocivos. Então a pessoa é fumante. Muitos são fumantes, né? Então a gente sabe que o cigarro é um grande malefício para a saúde geral, né? Existem várias campanhas para conscientização da redução, ou até mesmo parar de fumar, né? E para a boca. Então imagina o paciente cardiopata, diabético, cardiopata, pessoal, para quem não sabe, é quem tem problema no coração, né, etc. Um diabético descompensado, fumante, então tudo isso contribui para um risco mais sério, como você citou. Então é importante, por isso que a consulta inicial e as demais são extremamente importantes. A gente precisa individualizar. Ninguém é igual a ninguém, Rafael. Todo mundo precisa ter o seu exame adequado, sua radiografia, né? Porque você escuta, né? Doutor, eu tenho uma radiografia de tantos anos. Não, esquece. Faz um exame atualizado. Mas porque o meu amigo fez implante e não fez tomografia. Não faz, tem que fazer. Tomografia é essencial. É um exame que nos mostra o que está acontecendo exatamente, em 3 dimensões. Né? Então, a individualização, procurar um profissional bem formado. Exatamente. Com especialização, devidamente registrado nos órgãos responsáveis. Exatamente. Tanto que eu já até falei muitas vezes para você, já falei para alguns pacientes que aparecem no meu consultório, a porcentagem de pacientes que vêm ao nosso consultório para refazer um tratamento é muito grande. É muito grande. O que mais aparece ultimamente. E aí o que a gente vê? É sempre o mesmo perfil. A pessoa sempre... aconteceu sempre as mesmas coisas com essas pessoas. Fizeram uma avaliação de qualquer jeito. Pouco criteriosa, né? Muitas vezes foram em clínicas que a pessoa nem olhou na boca da pessoa, só pegou a panorâmica e já falou, tem que fazer isso. Foram lugares que, né, que eu até costumo falar que
o barato sai caro, né? Então, quer dizer, a pessoa... Isso é um excelente tema, Rafael. A questão mesmo de preço versus qualidade. É, Muitos procuram preço sem saber o que tem. É aquela questão, quanto custa o implante? exatamente. Não tem como fazer uma pergunta Não tem como dessa, você pessoal. precificar um implante assim. Porque cada caso é um caso, entendeu? Não existe o mesmo implante para todo mundo. Existem várias marcas de implante, vários implantes indicados para várias situações, né? Então, assim como laboratórios de prótese, assim como tudo. E assim também como os profissionais que estão fazendo Exatamente. o tratamento. Então, quer dizer, o Thiago, no meu consultório, faz implantes, né? Ele é especialista nisso, faz periodontia, ele é especialista nisso. É só ele que faz isso. Eu só faço as lentes de contato, eu só faço as próteses sobre os implantes dele. Por quê? Porque a gente quer manter um padrão de qualidade, quer fazer bem feito. Aquele negócio que faz tudo e faz bem feito não existe. É que nem. A gente até costuma comparar com um pedreiro que vai. Difícil. É difícil um cara fazer tudo e fazer tudo bem você feito, né? transitar. Você pode ser multidisciplinar, transitar por várias especialidades. Mas é um desafio você ser expert em diversas especialidades. Porque, assim, A fundo, né? a odontologia é uma especialidade que é da medicina, uma especialidade médica. Então, cada especialidade, seja implantodontia, periodontia, prótese dental, endodontia, que é canal, elas têm inúmeras evidências científicas de como tratar cada caso. Então, é muito individualizado. Tem que procurar um profissional que entenda a sua expectativa e tem que entender. Isso. Você precisa saber como conduzir o caso, o que é um desafio. O planejamento é o maior desafio, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma dica, né? Quando for procurar um profissional, não só na área da odontologia, na área da medicina como um todo. Exatamente. Sem procurar um especialista, sem procurar saber quem é o dentista que vai te atender, não a clínica onde tem um monte de dentista ali, mas quem é o dentista que vai fazer tal procedimento. Ele é especialista nisso e aquele outro procedimento é especialista nisso também? Que material vai ser usado? Que laboratório de prótese? Tem um parênteses interessante que eu vou abrir aqui, que essa discussão vai horas, mas vamos tentar encurtar essa discussão que eu vou perguntar. Nós cobramos consulta, exatamente, né? Sabe o que as pessoas falam no dia a dia? Mas vai cobrar consulta para dar uma olhadinha. Você escuta isso no seu consultório? Nossa, escuta, às vezes aparece. O pessoal, eu acho que está acostumado a ir em lugares que não cobram, né? E aí quando cobra, a pessoa acha estranho. O que é estranho é a pessoa achar estranho, né? Porque, como assim, né? Você vai ter você vai estar usando o espaço do profissional, vai estar usando a estrutura do profissional, a sua tecnologia, o seu conhecimento, que é o mais importante, né? E de graça, assim, é meio complicado. Então, a cultura mesmo de muitos é de não ter essa questão de pagar consulta, mas não é assim que funciona, né? Então, é por isso também, outra dica. Sempre desconfiem, tá, pessoal? Nada é de graça ou barato e tenha qualidade, tá? Então, tá procurando fazer um tratamento para sua saúde? Pensa, você está fazendo um tratamento para sua saúde. Exatamente. Né? Quando a gente vai comprar uma geladeira, um fogão, realmente a gente pega a marca e o modelo da geladeira, vai em qualquer lugar, Casas Bahia, Magazine Luiza, e procura o mais barato, lógico, porque é a mesma marca, é o mesmo modelo. Exatamente. É um produto. A saúde não é um produto. Né? A saúde é uma especialidade onde existe um profissional, né? E existem materiais diferentes, né? Então não é a mesma coisa em todos os lugares, né? Então é só essa dica, só esse adendo que a gente está fazendo, né? E isso vai longe, porque se começar a Se falar a gente falar sobre isso, o que a gente escuta Porque assim, o que eu acredito, até que a filosofia que eu implanto no meu consultório, a gente trabalha junto há mais de 10 anos, eu e o Rafael, tanto no meu quanto no dele, é a questão da valorização profissional e valorização do paciente. Sim. O paciente merece todo o respeito e cuidado, porque tratamento de reabilitação oral, seja qual que for a especialidade, exige vários passos, vários processos internos, né? Então, assim, reabilitação, a gente tem casos que são mais rápidos, tem casos que são mais demorados, de acordo com a sua complexidade. E eu encontro muito isso. Doutor, mas vai demorar muito? Aí eu tento explicar. Você tem sequela clínica, você perdeu muitos dentes, não tem osso suficiente. Então a gente precisa cada vez mais que as pessoas entendam que cada caso definitivamente é um caso. E isso, quando a gente passa isso para os pacientes, isso é um respeito a eles, porque a gente está baseado em ciência. Odontologia, pessoal, nada é empírico. Tudo tem embasamento. Desde de uma restauração em resina composta, que é uma reabilitação, você está fazendo isso na hora, você devolve estética, função, no ato, até trabalhos mais complexos, como cirurgias,
implantes dentais, que hoje tem inúmeras técnicas que também facilitam isso, mas reabilitações com laminados cerâmicos, coroas, então vai muito longe isso daí. É muito personalizado. E muito cuidado com o que vocês veem na televisão, nas mídias sociais, né? Aparece muito pessoas falando como se fosse um tratamento odontológico, por exemplo, fazer as lentes de contato. Algo super tranquilo, super fácil. Só que existe uma técnica por trás disso, existe uma coisa, uma especialidade por trás disso a ser Nós feito. tentamos simplificar a técnica, né? Porque a gente tem conhecimento. Exatamente. Nós da área, nós tentamos fazer com que o processo que vocês passem, todo o tratamento, seja simplificado. Porque são várias etapas, né? O seu dia a dia, o dia a dia de laminado cerâmico envolve N passos, né? Fala um pouquinho desses passos para eles, como que funciona. O paciente chegou para você, ele quer fazer os laminados. Qual o primeiro passo que você faz? Então, quando a gente faz os laminados cerâmicos, as lentes de contato dental, por exemplo, a primeira consulta, de novo, o diagnóstico, a gente tem que entender a expectativa do paciente, né? O que ele quer? Ele quer dentes maiores, menores, mais arredondados, mais brancos. Então a gente tem essa conversa, esse bate-papo. Eu tiro fotografias do rosto, do sorriso desse paciente, faço o scanner dos dentes desse paciente, mando tudo isso para o laboratório de prótese. É feito um planejamento, né, de novo formato de dentes para esse paciente. Qual que é o tempo entre essa consulta e o retorno do paciente para você conversar com ele? Aí, geralmente, uma semana, né? Tudo é conversado, né? Tem pacientes, por exemplo, que vêm de fora de São Paulo. Então a gente tem que dar uma agilizada nesse processo. Os laboratórios conseguem utilizar aí isso. a gente sempre tem que conversar antes, tá? Mas geralmente uma semana. Aí na segunda consulta a gente faz o preparo dos dentes, a gente coloca um mockup, que é o test drive, né? Um novo formato do sorriso do paciente. Ele vai com isso para casa para avaliar direitinho, com calma, mostrar para os familiares, para os amigos. A gente faz um novo scanner, agora para pedir a porcelana. E depois, mais uma semana, ou dependendo do caso, Exatamente. Na terceira consulta já instalam as porcelanas, se o paciente não quiser mudar o projeto. Tá? Pacientes que vêm de fora de São Paulo, por exemplo, a gente está ali perto da Avenida Paulista, então tem bastante hospitais ali, né? Então muitos pacientes também vêm para fazer tratamento nos hospitais ali, ou paciente que é fora do Brasil, ou mesmo pacientes daqui do Brasil. Muitos pacientes do Nordeste, Isso do é Norte. importante, tanto no meu dia a dia, no meu consultório, quanto você. A gente fala isso com muita alegria, porque de fato a gente atende pessoas que são de outros países, né? Eu atendi alguns pacientes de Las Vegas já, de Nova York, assim como você. Tem um paciente que nós fizemos recentemente também, que ele é equatoriano, mora em Nova York e vem muito para São Paulo também, né? E tem um de Moçambique que veio aqui. Os irmãos. 3 vezes, né? Muitos pacientes falam, você mora, seu consultório é longe, eu tô aqui no Tatuapé. Aí eu fico pensando, caramba, teve um paciente que já veio de Moçambique 3 vezes. Exatamente. Para fazer o tratamento. Então, quer dizer, eu acho que quando a pessoa quer, ela vai. Teve uma paciente que relatou a mesma coisa, né? Que no meu consultório, que fica na Zona Norte de São Paulo, em Santana, o paciente falou assim: nossa, mas é distante. Aí a minha secretária falou: nós temos paciente em Las Vegas. A paciente veio, e isso é interessante, olha só. Dentro do que nós prezamos por qualidade, sem defender marcas, porque a gente não ganha para defender marca. Eu até gostaria de ganhar. Verdade. Alguma coisinha da Straumann, né, etc. Né? Mas nós usamos sistemas de implantes que globalizam. Né? Por exemplo, assim, um dos sistemas carro-chefe do meu consultório, do seu também, a Straumann, a paciente que de Las Vegas veio para cá, fez o implante. Se ela, por algum motivo, não puder retornar para o Brasil, ela consegue fazer a coroa lá fora. Porque é um implante que ele tem praticamente onipresente em todos os países. Todos os dentistas do mundo inteiro conhecem essa marca, né? Então, quer dizer, marca. Né? Então, não ganhamos nada, viu, pessoal? Só pra avisar, mas é uma forma de... são várias marcas, dezenas, centenas de marcas de implante que existem por aí. Né? E a gente gosta de trabalhar com essa marca que ela tem no mundo todo mundo conhece. Conceitualmente, né? É uma das referências mundiais em qualidade em implantes dentais. Exatamente, né? Depois a gente fala mais isso tecnicamente para outro podcast. De tudo isso aí. Exatamente. Mas como eu estava dizendo, tem paciente que precisa fazer a primeira etapa, por exemplo, enxerto. Aí tem que esperar um tempo. Segunda etapa, implantes, esperar um tempo. Dá a terceira tempo etapa. Ir e vir tranquilo. A prótese, né? Então, quer dizer, esse paciente, por exemplo, de Moçambique veio 3 vezes por isso, né? Cada vez que ele vinha fazer uma etapa do procedimento. Era um paciente que sonhava realmente em ter dentes bonitos, né? E ele falava que lá no país dele não tinha a qualidade que nós temos aqui. E por falar em qualidade,
o Brasil, não sei se vocês sabem, é Referência referência mundial em odontologia. Né? Então, quer dizer, o Brasil é o melhor país, se não for o melhor, a Suécia parece que também é. Não, tem alguns países que são referência, mas o Brasil é uma das maiores potências mundiais. Exatamente. Então, quer dizer, muitas pessoas vêm da Europa, dos Estados Unidos, para cá para fazer tratamento odontológico. O Brasil é um dos maiores produtores de artigos científicos. A USP, por exemplo, Unesp, Unicamp, etc. São Leopoldo também entrou para o ranking muito bem agora também. São universidades que estão brigando de frente com universidades americanas. O que muda só uma questão do incentivo, mas o Brasil é uma das maiores potências mundiais em publicação de artigos com excelente embasamento científico, com relevância. Sim. Então isso traz uma odontologia brasileira, porque o brasileiro ele tem uma casuística, que é o número de casos tratados muito grande. Por exemplo, assim, nós somos um dos países do mundo que mais trata, por exemplo, que é uma vertente que eu trabalho muito, pacientes desdentados totais. Sim. Hoje, tanto no meu dia a dia clínico quanto no seu, a gente trabalha com técnicas, por exemplo, que antigamente até usa-se bastante com devidas filosofias, enxerto, casos e casos, tá? Mas, por exemplo, quem perdeu todos os elementos dentários, você fazer implantes, evitando enxerto ósseo. Para quem perdeu todos os elementos, são técnicas. Uma das técnicas chamadas é Aulon 4. Aí você tem o Aulon 4 dividido em 3 técnicas, né? Uma só nos implantes zigomáticos, quando não tem osso nenhum, por exemplo, na parte da maxila, né? Você tem ele misturado, zigomático e maxila, ou só em maxila. Então isso otimiza tempo e muitas vezes em carga imediata, que é uma rotina que a gente trabalha bastante. Exatamente. Nós temos feito muito essa técnica all four, né? Então, apenas com 4 implantes, nós substituímos todos os dentes perdidos da maxila ou da mandíbula do paciente, né? Através de uma prótese fixa, que é o protocolo de Brånemark. E isso tem, as pessoas falam, nossa, mas só 4 implantes? É que a técnica propicia devidas inclinações dos implantes. Eu vou tentar simplificar. 2 implantes aqui mais retinhos e 2 inclinados, o que facilita a confecção de todos os elementos dentários, né? Isso. E isso tem embasamento científico de mais de 20 anos, já só essa técnica. Para mais. É muito previsível, a gente tem tido muito sucesso com essa técnica, a gente gosta bastante de implementar ela, que a gente evita muitas vezes enxertos ósseos, né? Colocar muitos implantes, né? Então, quer dizer, só 4 a gente já consegue resolver, né? Então, é o suficiente para a gente conseguir reabilitar o paciente. Não, e sempre que possível, a gente trabalhar para conseguir alcançar, pessoal, a carga imediata. E o que é a carga imediata? É importante falar sobre isso. A carga imediata, ela envolve a cirurgia propriamente dita, da técnica Aulon 4, com a confecção da prótese dentária num período curto, que vai ali entre a filosofia do protesista e do reabilitador, do cirurgião, entre 3 a 5 dias. 3 a 7 dias, vamos falar assim. E a gente consegue otimizar muito, porque a pessoa está desdentada usando prótese há muitos anos. Isso, exatamente. E faz um trabalho que devolve dignidade, principalmente, né? Exatamente. Devolve convívio social, uma mastigação mais efetiva. Obviamente que tudo personalizado com tempo de cicatrização, dieta, mas principalmente dignidade, acho que é o principal. De novo, a avaliação inicial, para ter todas essas explicações, para saber qual o seu caso em específico, né? Se é indicado um All 4, se é indicado uma outra técnica, qual tipo de prótese seria indicado para você, o que você gostaria de receber, resina, porcelana. Então, é muito importante essa consulta para alinhar as expectativas. Rafael, eu recebo frequentemente no meu consultório essas perguntas, no dia a dia, até de colegas também, né? Mas principalmente de paciente, porque o paciente ele não tem o conhecimento científico, né? E eu acho que esse assunto vai ser longo, mas faz uma prévia hoje só. Facetas de resina versus facetas de cerâmica ou porcelana. Qual o seu ponto de vista? Eu tenho um ponto de vista formado já baseado em ciência, né, obviamente, mas o que você tem de protocolo no dia a dia? O que você fala ao paciente quando ele fala, doutor, vim fazer faceta de resina? Com quem fazer? Como fazer isso daí? Então, essa é uma grande dúvida, porque as facetas de resina, o pessoal fala que é mais barato e que não precisa fazer o desgaste dentário. O que né? dá o erro, né? Porque o trabalho é tão complexo quanto. Exatamente. A precificação seria o mesmo, né? Na verdade, porque aí que tá, né? É cultura. E outra, tem dentistas que fazem facetas de resina e tem dentistas que fazem facetas de resina, né? Criando uma anatomia correta, polindo bem, é diferente. É diferente. Então, uma faceta de resina bem feita por um bom profissional, uma pessoa que entende, a diferença de preço por uma porcelana não é tão grande. É igual, praticamente. Praticamente o mesmo preço, porque né, a pessoa que sabe fazer, ela
precisa valorizar aquele tempo que ela tá fazendo. Por exemplo, já teve Exatamente. paciente que falou para mim que fez a boca toda em 2 horas. Não dá. Vou falar que um arco superior é 6 a 7 horas no Então, mínimo. tá vendo a diferença? Então, quer dizer, se você fizer uma faceta de resina bem feita, ou uma porcelana, o tempo e a dedicação não tem muita diferença, né? E sua opinião é sobre. Obviamente, você é especialista em prótese dental, eu queria saber sua opinião em relação à longevidade das cerâmicas versus as resinas. Então, eu O sou. que dá menos manutenção? Eu sou muito a favor da porcelana, tá? Porque a resina, na teoria, dura de 3 a 5 anos, né? A porcelana dura 15, né? Isso tudo é teoria, tá? Então, quer dizer, a resina amarela com o tempo, ela pode soltar algumas Sempre tem que fazer lasquinhas, polimento, né? quebrar, tem que fazer polimentos novamente. Quando você vai trocar, aí que tá o pulo do gato, né? O pessoal fala, não precisa fazer desgaste. Só que quando você troca a resina, você acaba desgastando um Sempre pouco o pega o dente. dente, né? Sempre desgasta um pouco, porque ela gruda mesmo no dente, né? Então sempre acaba desgastando um pouco. Então não desgasta para fazer, mas desgasta para tirar e refazer. E você vai ter que refazer. Né? Já a porcelana, você vai ficar 15 anos com ela, na teoria, ou mais, né? Então quer dizer, se você for ver o custo-benefício, acaba valendo mais a pena a porcelana. Ela não vai amarelar, ela é mais resistente, né? Então, na minha opinião, ela Perfeito. é mais bonita. É lógico que tem gente que faz resinas muito bem Fantástico, feitas, mas né, a porcelana é como se fosse um vidro, entendeu? E a longevidade, uma excelente abordagem que você falou aí, a longevidade está ligada à manutenção. É. Às vezes no comercial aparece, né? Lá nas propagandas de TV. A cada 6 meses visita o dentista. Legal, é um caminho. Isso. Mas é individualizado. Tem pessoas que têm que vir a cada 4 meses, a cada 3 meses, de acordo com como que é o caso, né? Em relação à doença ou reabilitação. E eu tenho notado cada vez mais que as pessoas fazem a manutenção preventiva de uma reabilitação ou de uma doença periodontal específica, enfim, é onde tem-se longevidade. Cada vez mais que o paciente volta no seu consultório para fazer, o controle é onde dura mais tempo ainda do que 15, 20 anos. Exatamente. A gente costuma falar que o paciente também tem responsabilidade nisso. Então, quer dizer, o paciente voltou para casa depois que foi feito o tratamento reabilitador, a cada 6 meses voltar para fazer uma revisão, uma manutenção, que é nada mais do que uma limpeza normal que todo mundo tem que fazer, tá? Para que a gente tenha um controle, veja se está tudo bem, se o paciente realmente está cuidando bem. É isso aí. Né? É lógico, em casa sempre passar fio dental, escovar os dentes, né? Simplificando a vida deles. Pessoal, usem fio dental todos os dias. Escovem os dentes. Cara, o melhor método de evitar doença é fazendo o beabá em casa. Exatamente. Simplifica a vida. Aí, a cada 6 meses indo no dentista, dificilmente alguém costuma ter problema. Tá? Exatamente, é isso aí mesmo. E são várias questões e objeções que a gente encontra, mas de uma maneira geral, eu acredito que seguindo até esse cronograma que a gente expôs para vocês a respeito de como fazer uma avaliação inicial, como conduzir, né, um pouquinho do dia a dia do cirurgião para eles entenderem. Como que é a minha rotina, né? Além, eu transito por algumas áreas também, né? Sou cirurgião de formação e tal, mas o que eu noto? O paciente chega no consultório e ele acha que ele chegou, ele vai ter o preço na hora, sim. Muitas vezes a gente consegue dar um norte para eles de quanto custa, mas sem nenhum exame, nenhum controle, né? Então, como que funciona? Da mesma forma que você explicou como que é o passo a passo do laminado, como que funciona a parte do implante dentário. Então, a pessoa ela vai até o consultório, é feito o escaneamento digital para diagnóstico, é um grande auxiliar, inclusive para cirurgia guiada, que é um assunto para um próximo podcast, que vai longe também. É realizado fotografias também, né? Radiografias periapicais na hora para a gente saber o que está acontecendo. E é solicitado o exame tomográfico. Neste exame tomográfico, que leva mais ou menos o paciente realizando o exame, enfim, depois de 5 dias úteis, mais ou menos, eu tenho o exame na mão. E hoje em dia, dependendo da urgência, para quem vem de fora, por exemplo, nós conseguimos avaliar esse exame em 4 horas. Sim. O exame chega rápido, no máximo de 4 a 24 horas, porque aí só muda algumas questões de custo na radiologia. Mas isso facilita. Com o exame em mãos, a gente consegue já planejar a evolução para implante dentário, para implantes múltiplos e assim vai. Então essa é a rotina também para quem precisa fazer implante dentário. E é simplificado. É a consulta inicial, que é a mais importante, né? Diagnóstico, entender a expectativa do paciente, e aí vai os exames devidos para executar um trabalho eficiente. E muitas pessoas têm dúvidas também com relação a se é indicado para ele
fazer a cirurgia de implantes. Por exemplo, meu avô, por exemplo, precisa fazer, mas ele tem 80 e poucos anos, tem diabetes, fuma. Quais as contraindicações? Existem contraindicações? Todo paciente, mesmo que apresente uma doença sistêmica como diabetes, cardiopatia, a gente sempre faz o quê? Uma análise junto ao médico responsável, é encaminhado um parecer para ele, né? E o médico, devido às proporções, ele sempre nos dá um parecer autorizando ou não. Paciente compensado, controlado, diabetes controlada, vida normal. Está controlado. Dá para fazer cirurgia de implante, dá para fazer enxerto ósseo e assim vai. O importante é que mesmo que ele tenha a doença ou alguma alteração de saúde importante, que ele esteja compensado e acompanhado por um médico especialista na área, um cardiologista, um endócrino, ou qual for o problema dele. Então, assim, tem a doença, está controlada, pode fazer. Isso. E, de novo, eu acho que esse podcast foi mais assim sobre uma avaliação, a primeira consulta, Foi, exatamente, né? Do que para vocês verem a importância da primeira consulta, né? Então, e vai horas. Se ele continuar aqui. a mesma coisa, com relação a fazer uma boa anamnese, né? Perguntar todos os medicamentos que ele toma, os problemas de saúde, né? Que é exatamente para que a gente tenha uma indicação boa para o caso, né? Para se realmente é indicado o tratamento com implantes, se é melhor ir para uma outra alternativa, né? Então, nesse podcast a gente conseguiu então mostrar essa importância dessa primeira consulta, alguns casos de mudança na vida das pessoas, né? Pessoas que tinham vergonha de sorrir, precisavam de um tratamento estético devido à sua profissão, precisavam fazer uma reabilitação devido a um problema cardíaco, um problema sistêmico, né? Através de sedação, através de anestesia geral, tá? Então, acho que para um próximo podcast a gente poderia falar a respeito de cada item separadamente e tirar mais dúvidas, né? Sobre os tratamentos que nós a gente pode até fazemos. separar um ou dois casos específicos falando de implante dental, de doenças específicas, de reabilitação estética, para que eles entendam como funciona. Mostra o caso, mostra como que estava o caso, né? A gente pode selecionar alguns casos e apresentar para vocês, porque é uma forma de vocês compreenderem melhor. De uma forma muito simplificada, pessoal. Primeira coisa, procure um profissional que entenda, que ouça a sua expectativa e que se dedique ao seu caso. Nós defendemos uma coisa, nós defendemos sempre que a gente busca fazer o melhor para vocês. Isso é importante. Isso. Tá? Baseado em ciência, baseado em expertise clínico. Né? A gente já está formado há 20 anos, então a gente consegue resolver bastante caso complexo, né? Sim. E, acima de tudo, valorização de quem são vocês, né? A gente quer cuidar e cuidar sempre com muito carinho e muita atenção, o mais importante. Exatamente. Então, quando o profissional ama o que faz, né? Ele faz ali, em primeiro lugar, para satisfazer o paciente, né? O que o paciente precisa. Né? Satisfazer até nós mesmos por estar fazendo algo tão legal, tão bonito, né? Bem feito. Eu vou contar um breve relato antes de encerrar, né? O que eu noto muito é as pacientes comentam na consulta, doutor, cara, até arrepia, você comemora o seu resultado. E eu falei assim, eu até brinquei um dia, eu falei assim, pô, o jogador de futebol não comemora um gol? Pô, quando o meu enxerto fica lindo, o meu implante, a minha cirurgia vai bem, o paciente não sofre, eu comemoro. Exatamente. Porque isso aí é a validação do nosso esforço. Porque, pessoal, a formação em odontologia ela é extremamente extensa. Graduação de 5 anos integral, que é a nossa formação, especialização longas, cansativas, fora de São Paulo. Quer dizer assim, nós tivemos muito esforço para conseguir melhorar a qualidade de vida de vocês. Né? Então, acho que isso aí isso é valorizar realmente o paciente. Realmente. Eu, desde criança, sempre quis ser dentista, né? Uma curiosidade. Então, sempre quis ser dentista. Então, e eu via as reabilitações, o antes e depois, e pensava, caramba... Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, e agora é isso mesmo que eu faço, né? Então, eu sou especialista nisso, em reabilitar, né? Uns dentes, uma boca que está com dentes destruídos, cariados, com a mordida errada, digamos assim. Eu faço essa reabilitação, coloco as porcelanas ali e realmente eu também comemoro muito, fico muito feliz, eu também empolgo na frente do paciente. Sempre. Então o paciente repara nisso, né? Mas é legal, porque a gente gosta do que a gente faz, né? Eu vi uma diversão até porque os pacientes acabam se tornando, de uma certa forma,
parceiros do consultório, amigos, né? Porque Isso, é uma exatamente. troca, é uma sinergia que traz o benefício maior que a qualidade de vida deles. Exatamente. Aí os pacientes sempre voltam para cuidar, porque eles fizeram um trabalho, eles viram o quão grande e caprichoso foi aquele trabalho. Então eles sentem vontade mesmo de cuidar. Eles cuidam até mais do que estavam cuidando dos dentes naturais Olha, deles antes, né? como periodontista, eu fico feliz, viu? Então isso é ótimo, tá? Bom, então é isso. É Eu acho que a isso. gente conseguiu passar uma mensagem boa e Foi um esclarecimento, eu acho que bem interessante para é isso eles. aí. Né? Acho que o próximo podcast vai render bastante coisa legal. Vai render legal e vamos contar com convidados. É isso aí, pessoal. Foi um prazer, viu? Até mais.